Olá, alunos. Vamos iniciar agora aqui a nossa terceira e última aula da disciplina de gestão de gerenciamento de recursos hídricos. Com essa aula nós vamos abordar aspectos pertinentes à legislação ambiental da área de recursos hídricos e as ações, os instrumentos para a gestão desses recursos hídricos. Inicialmente é importante a gente frisar, deixar o conhecimento de vocês que legislação não é um assunto que a gente deva assim, aprender ou decorar por completo. Na legislação a gente deve ter sempre esse acervo conosco para fazer uma consulta mediante uma posterior necessidade, né, de se verificar algum aspecto legal, algum controle sobre a gestão dos recursos hídricos. Porque são diversas, a legislação ambiental brasileira é uma das maiores do mundo, são diversas leis, tanto federais quanto estaduais e municipais, e aqui nós vamos apresentar as principais leis que são pertinentes aos recursos hídricos. Bom, primeiramente, como abordada assim, na nossa lei maior, na Carta Magna, a Constituição de 88, ela define os critérios de dominialidade das águas, sendo que antes da elaboração da nossa Constituição, o que era referente à dominialidade das águas era muito vago. Somente era tratado isso no Código das Águas de 1933 e que não ficava clara essa dominialidade. Então, a partir da Constituição Federal, quanto à dominialidade, ficou definido que são bens, são recursos de domínio da União, lagos, rios, quaisquer correntes de água, em terrenos de seu domínio ou que banhem mais o Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então, todo rio, tratando-se de águas continentais, águas doces, todos os rios ou lagos que limitam ou cortam mais de um estado, dois estados ou três, são considerados rios de domínio federal. E também as obras hídricas, reservatórios, que são construídos através de recursos federais. Então é definido na Constituição que esses rios são considerados os rios de domínio da União. Um exemplo nosso aqui é o Rio Parnaíba, que ele limita 2 estados e as suas nascentes envolvem 4 estados, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então é considerado um rio federal. O Rio Poti também, porque ele nasce no Ceará e corta o Ceará e o Piauí. Então fica clara essa dominialidade no rio federal. E os rios considerados, as águas consideradas estaduais, são águas superficiais ou subterrâneas, fluentes ou emergentes ou em depósitos, que estão dentro dos limites do Estado. Ressalvado nesse caso na forma da lei as decorrentes de obras de domínio de obras com recursos da União. Então, como eu falei, essas obras hídricas que são construídas com recursos federais são de domínio federal, mesmo estando dentro de um Estado. Só que todas essas águas superficiais e rios e lagoas que seus limites são totalmente inseridos dentro de um Estado, ela é de domínio estadual só daquele Estado específico. E todas as águas subterrâneas, os aquíferos, também são de domínio estadual. Então, aqui no Piauí, todas as águas subterrâneas ocorrentes nos diversos aquíferos aqui na nossa região são águas geridas pelo Estado, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Aqui nós temos algumas legislações federais, são consideradas as principais legislações federais. Primeiramente, a principal lei, que é uma diretriz da gestão de recursos hídricos, diretriz legal para isso, é a Lei 9433, que define a Política Nacional de Recursos Hídricos. Foi uma lei sancionada em 97, a qual essa lei estabelece fundamentos, princípios, diretrizes, instrumentos para a gestão de recursos hídricos a nível do país. A partir dessa lei federal, os estados também criaram suas leis estaduais para regular, os aspectos legais da gestão de recursos hídricos. Temos aqui a lei que cria a Agência Nacional de Águas, que é uma entidade federal, que é responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e é responsável por fazer essa articulação com os demais estados brasileiros para essa gestão dos recursos hídricos. É a principal agência federal reguladora do uso da água no país, é a ANA, Agência Nacional de Águas. Temos aqui a Lei 11445 de 2007, nós falamos um pouco na aula anterior, que é a lei que cria a Política de Saneamento Básico. Não se mantém uma preservação de qualidade da água, de rios, de lagos, sem ações adequadas de saneamento básico. E isso proporciona uma salubridade ambiental e uma melhor qualidade de vida. Então, essa política também é uma diretriz nessa área de saneamento básico. Temos um decreto de 2010 que regulamenta essa lei de saneamento básico. E eu citei aqui também uma outra importante legislação, tendo em vista diversos acidentes que vêm ocorrendo nas nossos reservatórios e barragens, que é uma lei que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, destinadas à acumulação de água.
e a disposição final. Ela cria o sistema de informações de segurança de barragens também e define graus de risco, né, e de monitoramento para essas barragens. Bom, nesse próximo slide eu coloquei aqui os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, de gestão de recursos hídricos, a qual nessa política são estabelecidos 5 fundamentos principais. Primeiramente é definido que a água é um bem de domínio público, ou seja, todos devem ter acesso ao uso da água. É dotado de valor econômico, isso é a base para a questão da cobrança dos da água, que nós abordamos também na aula passada. O seu uso prioritário é para o consumo humano e animal, ou seja, diante de situações de crise e escassez hídrica, o uso mais importante e prioritário é para o abastecimento humano e o abastecimento dos animais. Deve ser garantido os usos múltiplos dessa água, né, para as diversas atividades, eletricidade, uso doméstico, agropecuário. É mais um fundamento, deve ser garantido esses usos múltiplos. E a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento, ou seja, numa bacia hidrográfica, que é uma região em que todas as suas águas elas se escoam para um exutório, né, para um rio principal, essa bacia é considerada uma unidade para se planejar ações de revitalização, de controle, de uso racional dessa água. E esse controle é feito através dos balanços hídricos, né, considerando as disponibilidades, o que tem disponível nos rios, em detrimento às demandas, né, versus as demandas, o que se precisa utilizar nessa região pela população. Então, considera-se esse balanço hídrico e a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento. Temos também aqui a gestão de recursos hídricos, né, que ela deve ser descentralizada e participativa e integrada através de todos, né, tanto os órgãos gestores públicos quanto a sociedade, estudiosos e especialistas, e articulado com outros setores também de desenvolvimento, na qual, para se aplicar essa gestão, a gente utiliza os instrumentos de gestão que é abordado agora aqui nesse nosso próximo slide. Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela define 5 instrumentos principais para a gestão de recursos hídricos. E o primeiro é a elaboração dos planos de recursos hídricos, que esse plano define a situação atual, faz um diagnóstico dos recursos hídricos em cada estado. O Piauí já tem o seu plano elaborado. O enquadramento dos corpos d'água, que ela define o tipo de corpo d'água e classifica de 1 a 4, de acordo com os seus tipos de uso preponderante e as metas para um uso futuro. Rios em que seu uso pode ser para o consumo humano, é considerado um rio classe 1, né, que é um rio de qualidade especial, só para navegabilidade, só para se navegar, embarcações, ou para lazer são rios classe 2 ou 3. Então, os critérios de enquadramento é dessa forma. O instrumento da outorga, que eu até deixei marcado aqui, porque para um controle de qualidade e de quantidade de água, esse é um instrumento essencial, um dos instrumentos mais importantes para você garantir esse uso racional. Então, é a autorização para o uso da água e o controle dos recursos hídricos. É um instrumento que também já é aplicado de forma já bem eficaz e intensa aqui no Piauí. A cobrança pelo uso da água, né, como já foi falado na aula passada, vai garantir essa harmonia entre os usuários e a redistribuição desses custos para a revitalização das bacias, combater poluição, erosão, escassez de água. E um Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né, que é um grande banco de dados integrados entre todos os estados e a Agência Nacional de Água, que lá vai conter todos os dados referentes à qualidade e quantidade das águas no país. Então, nós temos que ter todos esses dados integrados em um banco de dados. O artigo 11 aqui da nossa política de recursos define que o regime de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos tem como objetivo assegurar o controle da quantidade e qualidade do uso da água e seu efetivo exercício do direito de acesso à água, né? Então, esse artigo ele frisa a importância de você aplicar esse instrumento de outorga para garantir essa quantidade e qualidade da água para toda a população. Quanto aos arranjos institucionais, né, a Lei Política Nacional de Recursos Hídricos, ela define que essas instituições elas são organizadas através de 3 níveis, né? Nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é um órgão deliberativo, né, a nível nacional, composto por especialistas, por representantes da sociedade, a qual o seu objetivo é mediar conflitos e articular o planejamento integrado. Estabelece diretrizes complementares para implantar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Temos os comitês de bacias hidrográficas, né, que são compostos por representantes da sociedade civil, políticos também de cada região, né, gestores, estudiosos, e é considerado como o parlamento das águas naquela bacia. Esse comitê ele delibera e toma decisões sobre o uso atual e futuro das águas, né, nessa bacia, e ele também dispõe de investimentos, né, através da cobrança do uso da água para ser utilizado em preservação, conservação e melhoria das águas naquela bacia, naquela região. Então, é um comitê, ele é uma instituição mais local, né, responsável pela preservação e manutenção, né, a gestão adequada daquela bacia hidrográfica em específico.
E nós temos as agências de águas, né, que são gestão de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, e essa agência é executora da engenharia da gestão dos recursos hídricos, né? Cada estado possui suas agências, né, e nós temos a agência maior nível federal, que é a Agência Nacional de Águas. Daqui no Piauí, essa agência de águas ela está funcionando dentro da própria SEMAR, a Superintendência de Recursos Hídricos, né? Então ela é integrada com a Secretaria de Meio Ambiente, mas essa agência ela funciona através dessa Superintendência de Recursos Hídricos. Então, falando aqui um pouco sobre a Agência Nacional de Águas, ela é uma autarquia do governo federal, responsável pela implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, implementar e gerir o sistema de informações de recursos hídricos, apoiando os estados na criação de órgãos gestores dos recursos hídricos. Então, ela tem a função de fazer essa articulação e até esse fomento através de aplicação de recursos financeiros nesses órgãos estaduais para se garantir essa gestão dos recursos hídricos nos estados. A SEMAR trabalha sempre em parceria constante com a ANA, assim como os outros órgãos gestores dos estados, né, para que possa ser implementados esses instrumentos da gestão dos recursos hídricos. Orienta na organização de comitê de bacias hidrográficas e indutor de iniciativas relacionadas à gestão de recursos através de pesquisas, capacitações técnicas, educação ambiental, conservação da água e do solo. Todas essas ações são aplicadas, né, e trabalhadas pela Agência Nacional de Águas. Uma legislação, eu estou colocando algumas legislações, né, criadas, né, implementadas pela Agência Nacional de Águas. Estamos aqui diversas resoluções. Essas resoluções todas estão disponíveis no site da Agência Nacional de Águas. Se você clicar lá no link referente à legislação, todas essas legislações de forma detalhada e completa vão estar lá disponíveis nesse site. Vocês consultam, né, posteriormente aqui os slides para ter conhecimento mais aprofundado dessas legislações. Como eu falei, não é obrigatório a gente saber, decorar tudo, mas sim a gente ter sempre disponível para uma necessária consulta. Coloquei aqui as principais legislações estaduais de recursos hídricos, a qual a nossa maior diretriz aqui é a nossa Política Estadual de Recursos Hídricos, que foi feita com base na Política Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, é um texto praticamente todo baseado nos princípios, objetivos e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A partir dessa política se criou a Política Estadual para a gente aplicar todos esses instrumentos de gestão. Temos aqui uma outra lei de 2013, que institui o cadastro de recursos hídricos, que isso é necessário para se criar um banco de dados dos usuários. Um decreto estadual que aprova o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, foi criado em 2002, esse conselho. Assim como temos o Conselho Nacional, nós temos também um conselho que é a nível estadual. E esse decreto de 2004, que é um importante decreto que regulamenta a outorga preventiva e a outorga de uso para a utilização da água dos recursos hídricos, né? Então, como eu disse, é um instrumento muito importante para garantir esse uso racional da água, fazendo controle da quantidade e da qualidade. Mais legislações estaduais que vocês podem consultar, resoluções e conselhos. Aqui, dentre as ações da SEMAR, né, que é o gestor de recursos hídricos, ele é responsável pela implantação da política estadual, conceder as outorgas de água, a cobrança pelo uso da água, que está sendo implementada agora, criação de comitês de bacias, elaboração de projetos, e implantação da rede hidrometeorológica e o monitoramento da quantidade e qualidade da água. Aqui é o plano estadual, como eu já tinha falado no início, que ele foi criado aqui para o estado, na qual ele faz um diagnóstico de todo o uso dos recursos hídricos no estado e prevê cenários futuros para esses recursos hídricos, garantindo o uso racional e evitando essa escassez hídrica, né? Sempre mantendo esse controle quantitativo da água. Nesse plano, o estado do Piauí foi dividido em 12 grandes bacias hidrográficas, a qual é ilustrado aqui no mapa, aqui nesse slide. Essas 12 bacias em que Teresina está localizada aqui nessas bacias difusas do Médio Parnaíba. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a outorga do uso da água. Como eu falei, é o principal instrumento para a gestão do uso da água. As águas de domínio da União são outorgadas pela ANA e de domínio de Estado pela SEMAR, através da Superintendência de Recursos Hídricos. Os tipos de outorgas que existem, né, que fazem esse controle, são outorga para captar água, para acumular água, outorga para barramento e outorga para diluição, ou seja, outorga para você lançar um efluente tratado no rio. E são emitidas outorgas preventivas na fase prévia de projeto e outorga de uso, a qual você já está captando, fazendo uso dessa água. Temos aqui as validades das outorgas, né, que é definido um prazo máximo de 35 anos pela Política Nacional de Recursos Hídricos. A política estadual, né, que foi criada no ano 2000, seu artigo 5º, define que os recursos hídricos de domínios da União até 2 anos para iniciar a implementação, 6 anos a inclusão da implantação, até 35 anos a vigência da outorga.
Os critérios e procedimentos estaduais para outorgas também são citados aqui nesse outro slide, qual se define os usos sujeitos a outorgas, né? Barragens, canais de desvio, diluição de esgotos e outros usos. E no artigo 6º, né, dessa resolução estadual, é definida a vazão de referência deve considerar para outorga, né, que são as vazões críticas. Quando você tem que considerar a outorga a disponibilidade do rio na sua situação mais crítica, quando ele está com menor volume de água. A partir daí você vai garantir que todo o rio vai ter disponibilidade para todo tipo de uso dessa água ao longo do tempo. Aqui são exemplos de situações que não é exigida outorgas, barragens pequenas, barragens de regularização até 2 hectares, poços perfurados só para pesquisa, captações de água com utilização inferior de 2 metros cúbicos, né, ou captações de água para uso necessário à mitigação das secas. Agora é importante frisar que para qualquer uso de recursos hídricos, sendo outorgado ou não, é obrigatório que se faça esse cadastro de usuários para a gente ter todo esse banco de dados controlado. Nós temos exemplo de um trabalho aqui feito por um estudante, né, no seu trabalho de conclusão de curso, em que ele chega à constatação que a maioria da água utilizada aqui no Piauí é água subterrânea de poços tubulares. Aqui nós temos um quantitativo de outorgas que foram emitidos pela SEMAG, vocês vão ter acesso, né, a todos esses dados aqui nos slides. Como eu disse, precisando de informações mais detalhadas, eu estou sempre disponível lá na SEMAR. Mas aqui é importante a gente entender que 70% da água dos processos, né, que são analisados e outorgados são referentes à água para consumo humano, e a maioria, cerca de 90% desse tipo de uso da água são águas subterrâneas, ou seja, através de poços tubulares. Nós temos mais de 30 mil poços no estado e estamos em constante trabalho de monitoramento e regularização desses poços tubulares para garantir sempre esse uso racional, mantendo essa quantidade e a qualidade dos recursos hídricos no Piauí. Ok? Bom, então a gente conclui aqui a nossa terceira e última aula e conclui a nossa disciplina de gerenciamento de recursos hídricos. Obrigado a todos pela atenção, tenham bom proveito desses assuntos.